Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o Rafinha, né? Tem a questão do Rafinha indefinida, que nós não sabemos ao certo se o Rafinha vai continuar ou não. Muito provavelmente o Rafinha encerre a sua carreira agora, né? No futebol. No futebol em campo, né? O que a gente está entendendo é que no futebol em campo. O que está acontecendo? Gente, é o seguinte: o Rafinha, São Paulo já assinalou, já deixou claro, já se manifestou em relação a isso que caso o Rafinha queira continuar, o São Paulo toparia renovar. O São Paulo não tomou essa decisão. São Paulo, neste momento, deixa muito mais essa decisão na mão do Rafinha. São Paulo já disse sim, falou: Rafinha, se você quiser, tá na mão. Tá na mão aqui para você ficar mais um tempo. Porque o São Paulo entende que o Rafinha, além de toda a sua importância fora de campo e em campo, o São Paulo entende que essa análise de produção ou não produção não depende só do São Paulo por conta da capacidade, da experiência do Rafinha no futebol. Então, o que está acontecendo? O São Paulo deixou em aberto e falou: Rafinha, se você quiser, o São Paulo topa renovar com você e vamos continuar o trabalho, bora, parari, parará, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? Ele é um dos principais jogadores da comissão técnica atual, né? O Luiz Ubeldia. O Rafinha é um dos jogadores de confiança do elenco, do técnico, um dos principais jogadores que joga sempre. E aí a diretoria falou: se quiser continuar o trabalho e tal, a gente estende até o meio do ano que vem, ou até o fim do ano que vem, meio que deixou na mão do Rafinha por conta da experiência dele, a experiência dele, aquela coisa toda. Mas, por parte do Rafinha, isso pode se encerrar. Nós estamos vendo que o Rafinha está muito abaixo do que já rendeu um dia, né? E não é por conta técnica, é por conta física. O Rafinha é muito mal fisicamente. E aí, o Rafinha, pelo que nós estamos vendo, e muito provavelmente aconteça, o Rafinha vai para um cargo administrativo, né? O Rafinha ele vai ser auxiliar técnico ou gerente de futebol, algo ligado a isso, né? Porque o Rafinha ele é um cara que ele adora, o Rafinha ele é um cara muito inteligente, é um cara que conhece muito futebol, ele adora os bastidores do futebol, ele sabe a linguagem, ele já começa a entender a linguagem dos cartolas quanto a linguagem do boleiro. O jogador ele entende muito e ele já passa a entender a linguagem dos cartolas, né? Os diretores, presidentes de clube, ele já passa a ir para esse lado. Fora como técnico também, né? Que ele aparentemente também não seria uma algo que ele descartasse, né? Eu vejo o Rafinha mais como um diretor de futebol, como um gerente, alguém do cargo do Murici, perto da comissão técnica, ou, sabe, um cara tipo o Leonardo virou. Eu vejo o Rafinha nesse segmento da carreira, mas o que tá acontecendo é isso. E aí, tá chovendo proposta, né? Tem uma grande história com o Bayern de que ele teria um cargo lá no Bayern, levaria a família, porque ele já tá muito acostumado com a Alemanha, ficou muitos anos lá. Ele, na verdade, ele tem portas abertas em basicamente todos os lugares do mundo, né? Mas é isso, gente. É isso, é basicamente isso. Muito provavelmente o Rafinha não. Você vai, te digo, fala aí, o que você acha? Eu acho, gente, que o Rafinha não renova como jogador. Rafinha pode até continuar, tem uma possibilidade dele continuar no São Paulo em algum outro clube, só que em uma parte administrativa, né? Em outro tipo de trabalho. O que eu acho que ele vai se dar muito bem, viu? Muito bem mesmo. Gosto bastante do Rafinha. O Rafinha, ele era um cara que eu não tinha. Quando ele jogava no Bayern, no brasileiro ali do Bayern, eu não tinha nenhum tipo de. Eu não tinha apego ao Rafinha, pra mim era mais um jogador. Agora, com o que ele fez pelo São Paulo, eu tenho muito, muito carinho pela pessoa do Rafinha. Acho que futebol não dá mais pela idade. Pela idade não é uma crítica ao Rafinha. Não dá, Rafinha, não dá. É a idade. A idade acabou acabou com o físico, não dá. Chega um momento que não dá mais. Então não é uma crítica ao seu futebol. Você sempre jogou muito bem. Então não dá por causa do físico. Mas o Rafinha eu gosto. Vamos ver como é que vai ficar. E é isso aí, gente. Provavelmente o Rafinha não continue pela questão física, né? Pela questão física e pela idade e muito, talvez, muito, talvez não, muito provavelmente ele já saiba disso, né? Galera, novidade maravilhosa envolvendo o Henrique Carmo. Isso pra nós é uma das coisas mais importantes nesse momento, porque o São Paulo tem um grande apelo para vender esses jogadores. Nós estamos esperando grandes vendas em volta desses jogadores destaques, joias da base, principalmente nesse momento em que o Júlio Casares, a gestão do Júlio Casares, está ajustando, arrumando esses contratos de jogadores da base, de jogadores que são joias do São Paulo, que tem que fazer uma venda em cima desses jogadores e que em um passado recente estavam sendo feitos de forma ridícula, patética, amadora, os contratos do que talvez seja o principal do clube, né? Porque o São Paulo
não é que o Henrique Carmo é o principal hoje, o William Gomes. Não é isso. Eles podem vir a ser, Rian Francisco. Só que eles são os principais falando em termos de instituição, né? O futuro do São Paulo. Porque é aí, é o futuro do clube. Porque em cima desses garotos, e já é cultural do São Paulo tem que fazer vendas diferentes, vendas espetaculares. Né? Estou muito branco nessa câmera aqui, mas enfim. Eu vou ajustando isso. São Paulo tem que fazer vendas espetaculares em volta desses jogadores. São Paulo tem que fazer igual o Palmeiras. Tem que vender um Rian, um Henrique Carmo por pelo menos 250, 300 milhões de reais. Então o que está acontecendo em volta do Henrique Carmo? Tem uma cabo de guerra por enquanto, né? Um querendo puxar a sardinha pro lado do outro. Tem o staff aí do Henrique Carmo que de forma né, interessante, falando em termos de negociação. Claro que a gente não gosta, a gente sempre olha o lado do São Paulo, sempre prioriza o lado do São Paulo em tudo que nós fazemos, né? Mas é assim, agora o empresário quer que o salário já, as condições sejam parecidas com a do William Gomes. Né? O São Paulo quer pagar menos e colocar a multa lá em cima para, quando for vender amanhã ou depois, aumentar cada vez mais sua barganha, né? Segurar mais o jogador ao seu favor. Só que tem o staff, tem o empresário também que muito, né, são negociadores também. Mas neste momento o São Paulo trata com otimismo a renovação do Henrique Carmo. Nós estamos esperando isso, independente da negociação que vai acontecer. São Paulo precisa segurar o Henrique Carmo porque já tem interesses, inclusive do Bayern. Falam que tem interesse do Bayern de Munique. E aí não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Todo mundo sabe, né? O São Paulo não vai conseguir enganar ninguém, né? Como não conseguiu com todo respeito, tá? Mas Igor Gomes e Nestor, que são jogadores, infelizmente, de menor expressão. São Paulo tentou jogar goela abaixo, perdeu vários jogos, não deu certo, né? E não conseguiu vender da forma como o São Paulo queria e nós esperávamos. Então não adianta, não adianta. Os clubes lá de fora que vão pagar fortuna não vão ser enganados. Eles sabem. E assim, a gente está acompanhando os meninos aí, o Rian, Henrique Carmo, a gente acompanhava o Neverton, acompanhava o William Gomes. Saibam que a maioria dos clubes da Europa já acompanham esses garotos muito antes de nós, já sabem da existência deles, da porcentagem, da porcentagem de chance de um garoto desse jogar melhor, de um garoto desse estourar amanhã ou depois. Eles já sabem isso muito mais do que nós. Ah, te digo, mas eles estão lá fora. Eles monitoram todos os jogadores de todas as bases, dos times principais em relação à base. São Paulo, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Flamengo. Eles já sabem tudo. Eu fiz eu te digo, já fiz um estudo sobre isso em um ramo que eu gostaria de atuar. Isso aqui não é nada a ver, né? Mas é um ramo que eu gostaria de atuar, em que eu vi o que os times da Europa ali, mais especificamente Portugal, faziam. Eles têm robôs, eles têm sistemas e robôs de análise para basicamente todos os jogadores da base do mundo. Então quando estoura alguém, quando tem um menino já se destacando em qualquer categoria de base, eles já sabem. E o Henrique Carmo, o Bayern de Munique tem interesse. Por isso que a gente já olha diferente, né? Talvez o Henrique Carmo, hoje a gente entende que o William Gomes e o Rian Francisco estão à frente do Henrique Carmo, mas talvez o Henrique Carmo esteja ainda mais à frente desses jogadores quando estrear, pela possibilidade, pela probabilidade, pela porcentagem de fazer boas partidas. E aí, o e isso nos dá uma. É muito bom, né? Porque o São Paulo está para renovar. Nesse momento, muito provavelmente o São Paulo renovará com o Henrique Carmo, independente do negócio e tal. A negociação já está acontecendo, mas a gente precisa que renove, que o São Paulo coloque a multa lá em cima para faturar muito, que muito provavelmente faturará com o Henrique Carmo. E o William Gomes, né? O São Paulo dá muita sorte. São Paulo que o Zubeldia que mudou um pouquinho, né? Só do pouquinho que mudou de colocar o Igor Vinícius, tirar o Rafinha, que o Rafinha muito pesado, né? Não tá conseguindo correr. Colocou o Igor Vinícius, que ajudou muito na lateral direita do São Paulo. Colocou o Eric no lugar do Rato, que também foi outro acerto. Porque o Rato e o Rafinha são dois jogadores bons de bola. São dois jogadores técnicos, só que estão mal fisicamente. Aí você colocou o Igor Vinícius e o Eric e deu muito certo. Só que assim, eu tô adorando o futebol do Eric. O Eric era o que nós esperávamos, era o que nós queríamos ver, né?
mais oportunidades pelo Eric. Ninguém tá achando que o Eric é o novo Robin, o novo Messi. Não é isso. Mas a gente queria ver as oportunidades pro Eric, e o Eric corresponde muito bem em campo. Ele tem números muito legais, e não é só número, é o volume de jogo interessante do Eric e a forma como ele consegue alterar, né? A forma como ele consegue diversificar o futebol, o ataque do São Paulo Futebol Clube. E aí o São Paulo dá muita sorte, porque em paralelo a isso, nós temos o William Gomes, que joga tanto pela direita ali na do Eric, quanto pela esquerda, que é do Ferreirinha, e o William Gomes está para estourar também. É um jogador que nós já vimos, que por mais novo que seja, já pode render tecnicamente em campo. Então o São Paulo tem além de um lastro de barganha para vendas, né? Além de um apelo grande, um apelo uma esperança muito grande de fazer boas vendas, bons negócios com esses jogadores que estão surgindo. Acho que dá para falar aqui de forma um pouquinho mais específica de Igor Felisberto, talvez um Moreira, mais o William Gomes, Henrique Carmo e Rian Francisco. Além do São Paulo ter essa grande barganha, essa grande oportunidade e esperança para fazer grandes vendas em relação a esses jogadores da base, tem o William Gomes que o São Paulo, o Zubeldia já pode começar a aproveitar, uma vez que contra o Vasco ele mudou o estilão dele. Ele nos diz que vai mudar, né? Não vai entrar com o Luciano, Lucas, Rato e Caleri porque fica lento, fica muito pragmático. Então essas alterações têm que acontecer colocando Ferreirinha, Eric, William Gomes. Então o São Paulo dá muita sorte em relação ao elenco, porque e além disso, São Paulo pode faturar muito com esses jogadores e já também retornar esses jogadores que estão vindo da base, que para mim o William Gomes é muito talentoso, pode corresponder em campo. Para mim, ele vinha numa sequência muito boa e o Zubeldia quebrou isso de forma muito equivocada, digamos assim. Para mim, o William Gomes pode render muito mais do que ainda rendeu com uma sequência boa, se entrosando, ganhando mais confiança e mais moral com o time e com o elenco. Mas é isso aí. O São Paulo dá muita sorte em relação a isso, ainda bem. Vamos torcer. Tá tudo acontecendo junto. A diretoria, de forma muito assertiva, está arrumando, está ajustando os contratos desses jogadores da base, o que não podia continuar acontecendo com Éder Militão, vem lá de trás. Éder Militão, depois o Luizão, Marquinhos, Neverton, jogadores que a gente esperava faturar mais do que faturou com as vendas. E muitos outros que vocês podem ir lembrando aí. Mas é isso. Isso para mim é uma excelente notícia em relação ao São Paulo. O São Paulo dá muita sorte em questão de elenco. Elenco ali, tanto no ataque quanto na zaga montada, que é muito boa também. E galera, o São Paulo acerta, né, em trazer o Oscar. Eu acho que é um acerto. Já pensei muito sobre isso. Vocês, inclusive, me deram bastante, comentaram bastante em relação a isso. Tidico, deixa o Oscar voltar. O Oscar, ele voltando, fazendo 2, 3 jogos bons, a torcida vai voltar a gostar. Eu acho que em questão de futebol, o São Paulo acerta demais em abrir as portas pro Oscar, né? Em falar sim pro Oscar. Só que tá complicado, né? Neste momento falam que tem uma. Falam que está distante o Oscar por uma questão de talvez não voltar para o Brasil. Não é certo que ele vai voltar para o Brasil. São Paulo é um dos principais clubes, né, na jogada do Oscar, caso ele volte para o Brasil. A gente fala Flamengo e São Paulo, né? Tem o Inter, mas o Inter eu não acredito muito. Para mim é muito mais Flamengo e São Paulo. E aí eu acho que o Oscar até mesmo priorizaria o São Paulo, por incrível que possa parecer. Eu acho que o Oscar priorizaria o São Paulo, porque aqui ele pode escolher, né? Se o Oscar fala, tô voltando pro Brasil, acabou. Todos os clubes. Ele joga onde ele quiser. Ele joga no Atlético, no Botafogo, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras. Aonde ele quiser, ele joga, né? Onde ele vai ter proposta de todos. Acho que todos fariam a proposta. Mas eu acho que ele priorizaria o Oscar. O Oscar priorizaria o São Paulo. E eu acho que o São Paulo acerta em deixar aberto e falar: nós queremos o Oscar, nós já dissemos sim pro Oscar. Só que o São Paulo, a movimentação de momento, né? Movimentação de momento é bom, né? Mas o de momento que o São Paulo nos diz é que não irá fazer grandes esforços. O Oscar teria que vir, o Oscar teria que querer demais. O São Paulo já deixou aberto, o São Paulo, né, quer fazer o melhor negócio possível, tanto para o São Paulo quanto para o Oscar, respeitando também o teto aí. Mas o São Paulo não é nem pelo FDIC agora, não é nem pelo fundo. O São Paulo já teria se movimentado, já teria se posicionado em relação a isso. Queremos, São Paulo quer trazer, para mim é um acerto trazer o Oscar. Eu acho que por questões de futebol a gente pode deixar de lado o que aconteceu no São Paulo lá atrás, né? O que aconteceu na história. Então acho que para mim o São Paulo acerta em trazer o Oscar, só que o São Paulo falou assim: nós não vamos entrar em grandes leilões, não vamos oferecer verdadeira fortuna. É mais ou menos naqueles moldes. Ele quer voltar?
podemos dar uma luva, podemos fazer um acordo, fazer uma compra, né? Fazer aquela comprinha que o jogador adora e pagar. Por mais que ele esteja livre, São Paulo vai fazer um bônus, né? Vai fazer uma comprinha, né? Quando você compra um jogador, você tira um cara de um clube com um contrato, você paga muito alto. São Paulo iria fazer uma comprinha, né? Iria gastar 20, 30 milhões, talvez, né? Que é o bônus, que seria as luvas lá. Mais salário, era mais, algo mais ou menos nesse sentido. Mas ainda está em aberto, não tem nada definido, nada decidido em relação ao Oscar. Neste momento, um pouquinho mais distante por conta de uma possível não volta dele para o Brasil agora, mas essa conversa continua completamente em aberto. Eu vou atualizando para vocês aqui em tempo real. Assim que acontecer alguma coisa, eu vou atualizando para vocês. Não está nada descartado ele voltando para o Brasil. O São Paulo é uma grande possibilidade, porque o Flamengo pagaria mais, né? O que a gente tem de momento é que o Flamengo pagaria mais, mas não tão mais. O Flamengo iria pagar o quê? 3 milhões e meio? Não ia, né? O Flamengo acho que pagaria algo em torno de 1 milhão e 800, 2 milhões pelo Oscar, talvez. Tô chutando aqui, tá, gente? São Paulo pagaria 1,400, 1,5. E aí, pra receber 2 do Flamengo, eu acho que o Oscar toparia por 1 milhão e meio, mais ou menos, 1 milhão e 400 no São Paulo. Quero que falam que o Rames ganha, que é o que o Lucas ganha, para um jogador desse nível, de cunho, de fama, né? De proporção mundial europeia e proporção mundial mesmo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu, neste momento, eu queria o Oscar pela questão do futebol. Estou disposto a esquecer o passado. E aí, para mim, o São Paulo acerta. O São Paulo, em deixar disponível, né? A diretoria fala: queremos o Oscar sim, se ele quiser, nós estaremos prontos, tanto administrativamente quanto financeiramente falando. Eu acho que é um acerto, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem quiser, claro, vai deixando nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.